né? A Trindade que no Concílio Eterno decidiu por este presente para a humanidade, que é Jesus Cristo em nós, esperança da glória, né? O Evangelho do poder de Deus, né? Essas boas novas de salvação através de Jesus Cristo, né? E contrastando, né, com essa geração, né, o Evangelho de Deus para vermos, constatarmos dos perigos, dos acertos, né, e daquilo que precisa ser feito, tomada de consciência nessa era final da Igreja na Terra. Sem dúvida, pastor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, que vai chegar o momento que a igreja, né, pastor? A igreja, que somos nós, terá que definir realmente que lado que vai estar e se realmente está preparado por amor, né, pastor? Por amor. E não por obrigação, porque tem pessoas, né, pastor, que infelizmente levam o cristianismo de uma maneira que não deveria ser, sem temor, como a gente já falou em lives anteriores, mas aquele amor como da época da primeira igreja, né, pastor? Onde era cristãos morrendo pelo amor de Cristo, e nós vamos estar dando continuidade nesses assuntos, que sempre vai ser foco e tema, né, pastor? A volta do primeiro amor, se tiver que morrer pelo evangelho, assim que seja, e que nós viemos estar preparados, né, pastor? Porque, como nós temos comentado, infelizmente, as pregações de hoje não têm falado da seriedade de consagração, preparo, humilhação na presença de Deus para tempos difíceis que estamos vindo. E para falar em tempos difíceis, pastor Jorge, só para relembrar, né, hoje, aqui em Campinas, terá vigília na Igreja Batista Bom Pastor. O tema é Aviva a sua obra nesses tempos difíceis, né? Então, realmente, o pastor entrou fez um comentário que eu lembrei disso, e nós estamos falando do Evangelho de Deus, né, pastor? Então, eu já gostaria de estar lembrando que, né, os irmãos que estão sabendo, se puderem, vão ser muito bem-vindos, nós vamos estar na presença de Deus. Se porventura alguém quiser colocar o pedido aqui, nós vamos anotar e nós vamos fazer com muita gratidão na presença de Deus, e com certeza Deus vai abençoar, e eu tenho certeza que vai trazer frutos que venham a saltar para a vida eterna. E pastor, me diga, aonde que nós podemos ver as lives anteriores, pastor Jefferson? Perfeito, prezado irmão Ariels. As nossas lives são a nossa página principal da Palavra de Deus, né, do nosso ministério de divulgação da palavra, explanação, né, da Palavra de Deus, que é a Duálogos, né? Todas as lives agora estão diretamente nesta página. Também no nosso canal, Pastor Jefferson Renato Ribeiro, no YouTube, né? Estamos também no Spotify, para os irmãos que gostam de ouvir, né, em qualquer lugar, em qualquer momento, né, a palavra de Deus ao seu lar, né? E também no Facebook, também Instagram, Jefferson Renato Ribeiro, né? Também colocamos porções seletas da palavra de Deus, né? E os irmãos têm a liberdade de se inscrever no nosso canal no YouTube, de divulgar, de partilhar, compartilhar, né, esta palavra, né, tanto das páginas como do YouTube, assim nos ajudando que haja um crescimento, né, e também ganhando o caráter do galardão do semeador, né, da palavra de Deus. Se você coopera com aquele que leva a mensagem, você também tem o estirpe do galardão desse pregador, desse semeador da palavra, né? Então, é importante os irmãos que queiram, né, nos abençoar também, participem, se inscrevam no canal, compartilhem, ajudem-nos a levar a palavra de Deus mais longe, para que mais pessoas sejam tomadas e tocadas pelo poder de Deus. Amém, pastor. Desde já queremos agradecer as pessoas que estão online. Deus abençoe você grandemente onde você esteja. Nosso desejo é que a mensagem venha falar no seu coração. A nossa mensagem aqui é falar de Cristo. Não falamos placa de igreja. Eu frequento uma igreja denominada cristã. Nós falamos assim. É uma igreja batista, sim. Mas eu denomino uma igreja cristã. Nós não defendemos placa de igreja, nós falamos de Jesus Cristo, né, pastor Jefferson? Então as pessoas que estão online, Deus abençoe grandemente e que a palavra venha entrar guarida em seu coração.
E vamos continuar com o tema, então, pastor Jefferson. O tema, que é a segunda parte, para ficar, né, tipo, claro. Às vezes você vai pegar um pedacinho em diante, não pegou o pedaço inteiro. A live anterior já foi sobre o Evangelho de Deus, a primeira parte. Nós estamos indo para a segunda parte. Então, pastor, como é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo nos tempos de hoje, pastor Jefferson? Pois acerca de igreja, né, eu defendo uma placa, e é a igreja que está na tua casa. Essa nós defendemos. Amém, pastor. A igreja que está em sua casa, ela tem que ter prioridade, principalmente nessa era, né, de apostasia, né? No tempo que nós vivemos o tempo de Laodiceia, né? E Laodiceia, Jesus está do lado de fora. Falamos na semana passada um pouco, né, sobre as igrejas freestyle, sobre as igrejas ligadas à merchandising, né, com o único intuito de arrecadar, de manter a arrecadação, né, e é uma igreja até partidária, né, que se posiciona politicamente. E, ao contrário do que Jesus, né, ensinou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não estou dizendo com isso que o cristão é um alienado, não. Mas, guardadas as devidas honras, né, a Deus, separadas do que é dever de cidadão, né? Nós devemos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra as potestades, né, contra os principados das regiões nos ares, né, os designados em ação, né, do inimigo, e é por isso que Jesus nos ensinou que nós estamos numa posição acima disso, né? Espiritualmente, nós estamos acima dos principados e potestades, em poder, em autoridade. Então, é nessa posição que nós devemos voltar, aqueles que não estão. E os que estão precisam desse desafio constante de se manter com a autoridade do Evangelho de poder de Deus. Por quê? Porque no texto de Marcos, quando Jesus dá a grande comissão, a grande ordem, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, a gente explanou um pouco sobre Marcos 16, esse texto maravilhoso da grande comissão que Jesus dá antes de subir ao céu, né? Mas antes de dar a grande comissão, me chama muito a atenção que a notícia da ressurreição de Cristo era o assunto, né, naquele momento. E a grande maioria não creu. Depois Jesus, quando encontra os discípulos a sós, o termo de Marcos vai ser pesado. E lançou-lhes no rosto a sua incredulidade. É uma geração, aliás, que nós vemos totalmente apóstata, mas também há uma parcial que não vive o Evangelho, porque não crê que os sinais são para esse tempo e foram para todos os tempos, né? O Evangelho não tinha uma dose para a era apostólica, uma dose para a era da reforma, uma dose para a era da perseguição, uma dose para o tempo da Idade Média, ou os tempos modernos, o movimento missionário foi outra dose. Não. O Evangelho sempre foi movido pelo poder de Deus. E ele sempre foi o Evangelho, né? Então, ele não tem partes, ele não é parcial, ele é para o homem integral, espírito, alma e corpo, né? Então, é no a sós com Deus que muitos vão ter de Deus, talvez até na eternidade, né? Os que chegarem lá, Jesus também vai lançar em rosto a sua incredulidade por viver, contudo foram salvos como que pelo fogo, né? Faltou muito pouco para eles não estarem no céu, mas Jesus também vai lançar em rosto, porque ele é íntimo dos seus,
Ele vai se chegar aos seus lá na glória. E ele vai, sim, lançar em rosto a incredulidade. Vocês podiam ser mais na minha presença. Vocês podiam ter ganhado galardões. Vocês podiam, né, ter exercido mais. Né? Não pensem que vai ser tudo maravilha, né, no céu, no sentido de que ele não vai olhar firmemente no olhar de cada um, porque o tribunal de Cristo vai ser uma grande realidade, né? As obras de muitos vai simplesmente desaparecer na frente de Jesus Cristo. E na frente do próprio crente, que vai ver suas obras sendo dizimadas pelo fogo do Espírito, não ganhando galardão algum, né? Uma certa frustração mesmo num céu de luz, né? E a Bíblia vai dizer que Deus limpará dos olhos toda lágrima, né? Em 2 momentos ele diz que Deus limpará dos olhos toda lágrima. Primeiro para os mártires, quando são consolados e seguem o Cordeiro, e mais no final, depois, quando se constata já a vitória final, né? O povo de Deus congregado, o reino de Deus estabelecido, né? E ali, João também, inspirado pelo Espírito Santo, revela que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Por quê? Porque muitas famílias vão ver muitos dos seus não presentes nesse evento. Porque o Evangelho é justiça, né? O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não é de qualquer maneira, né? Não é de qualquer jeito como essa geração está pensando. Por isso a importância do Evangelho de Deus. Sem dúvida, pastor. A base do Evangelho, com certeza, né, pastor? A fé é o primeiro princípio do Evangelho, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né, pastor? E a pessoa tendo a verdadeira fé tem uma vida genuína, tem uma vida totalmente transformada e é visível através do seu testemunho de vida e qual é o foco e preocupação e objetivo que a pessoa tem no seu dia a dia, né, pastor? Às vezes a gente, mesmo nós, às vezes se preocupamos tanto com as coisas terrenas, às vezes se preocupa demais e não percebe que o tempo está passando e Deus complementa tudo isso, né, pastor? Não falta. E se nós se preocupasse muito mais com as espirituais, com certeza a bonança, as demais coisas, ele mesmo prometeu que ele o faria, né, pastor Jefferson? A fé é o nosso dunamis, né? O nosso dinamite, o nosso poder. O justo viverá por fé, né? A fé é uma certeza, ela não opera com a dúvida, né? Ela é uma certeza das coisas que se esperam, né? Mas também é uma prova, né, das coisas que se não veem, né? Então, é interessante Hebreus 11, quando ele fala, o escritor fala dessa fé, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu não vou duvidar, né? Eu não vou vacilar. E a palavra de Deus vai dizer que se nós sabemos que ele nos ouve, nós já recebemos aquilo que temos pedido, né? Então, eu entro na presença de Deus com uma certeza de fé, que eu sei que Ele está me ouvindo, que eu tenho a plena certeza de que nesse momento solene de oração, o próprio Deus parou para nos ouvir. O próprio Deus se inclinou do seu trono, né, para nos ouvir. Porque no seu trono, em todo o tempo, é santo, santo, santo. Os irmãos vão entrar daqui a pouco em uma vigília de oração, eles vão estar unindo céu e terra no culto, porque lá no trono de Deus o culto não cessa, o culto não para 24 horas por dia e toda a eternidade no âmbito do reino de Deus, da glória. Então, quando nós adentramos, o que o próprio escritor aos Hebreus vai dizer? Entremos com ousadia. Agora, como que nós entramos na presença de Deus se não é pela aliança que nós temos com o sangue, pelo novo e vivo caminho, né? Então, cada crente tinha que ter essa certeza de que ele só está na presença de Deus por causa da nova aliança, a aliança do sangue, aquilo que nos distingue do mundo. Agora pense você, um cristão que está de mãos dadas com o mundo,
um crente que não santifica a sua vida, que não medita na palavra de Deus, que não tem temor de Deus, ele não pode agradar a Deus. Ele não pode e não vai ter essa fé que move montanhas, essa fé que o justo viverá por ela, né? Porque em meio a tantas dificuldades, esse versículo sempre vem à mente do cristão. O justo viverá por fé. Tantas palavras negativas, tantas perspectivas de derrota, de sufoco, de perseguição em meio ao mundo mau, mas o justo viverá pela fé. E se ele voltar atrás, o que Deus vai dizer? A minha alma não tem prazer nele. Então, façamos o nosso culto com ousadia de entrar na presença de Deus, cientes de que estamos na presença dele, que ele está, nesse momento, nos vendo, nos ouvindo e pronto para nos atender, né? Muitos não recebem porque levam consigo uma muralha, né? Que são os seus próprios pecados, que fazem separação de Deus, né? Deus vai dizer, estou pronto para ouvir, mas os vossos pecados fazem uma separação entre a minha face e a vossa face, né? Então, quando nós entendemos que a barreira está mais em nós do que em Deus, porque Deus abriu a porta da salvação, o trono da graça, né? E ele está sempre pronto, ele não tem filhos diletos preferidos, ele tem filhos mais chegados, né? Ele tem filhos que se chegam mais a ele do que outros, né? Mas a porta da graça está aberta. A mensagem para Caim foi essa, né? Se agires bem, porventuras não será aceito, né? Caim estava fugindo daquilo que representava a nova aliança. Caim estava fugindo do sangue, né? Do sacrifício que agradava a Deus. Ele queria um sacrifício de um culto a seu jeito. E Caim representa esta geração que quer um culto do seu jeito. Essa geração quer um culto estilo parede preta, luzes multicores, né? Som como rave, né? Que nem na Assembleia de Deus aqui no Nordeste do Brasil. Depois de um congresso, a juventude simplesmente, a partir da meia-noite, continuou no ginásio e iniciaram uma rave, né? Assembleia de Deus, né? Então, isso é apostasia, né? Que pastor é esse que perdeu já a rédea há muito tempo, né? Ele quer agradar gregos e troianos, né? E se for para ter o mundo dentro da igreja, é melhor parar com tudo. Vai ser qualquer coisa, vai ser, como eu sempre falo, né? Vai ser qualquer coisa. Mas não brinque com Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai semear. E muitos pastores estão descendo a cova por causa disso, porque avivamento ali, ele vem acompanhado também com a visitação de Deus. Quando o profeta fala, viva a tua obra, Senhor, visita no decorrer dos anos, mas na ira, lembra da misericórdia. Avivamento tem uma consonância com ira de Deus também. Por quê? Porque nesse tempo que nós vivemos, nós buscamos avivamento, mas no contexto espiritual, a ira de Deus, a espada de Deus está na terra também. Sem dúvida, pastor. A ira de Deus não chegou ainda na terra, né, por causa ele vê o amor de Jesus em nós, né, pastor? E a ira de Deus, o que a gente vê, nós temos presenciado no nosso planeta, no nosso próprio Brasil, Estados Unidos, a natureza clamando, né, e dá a entender que nosso planeta, nossa Terra está doente. Tudo que nós estamos presenciando não chega nem perto do que é a verdadeira ira de Deus. Só para ter ideia, pastor, por exemplo, eu não vou comentar aqui coisa aqui que aconteceu lá nos Estados Unidos. Acho que o pessoal já tem visto o foco do incêndio na Califórnia. Falaram que aquilo lá é mão pesada de Deus, pastor. Só porque falaram algumas coisas que quiseram zombar o nome do Senhor Deus, né? E a gente sabe que na Bíblia fala que o nome do Senhor Deus não deixa escarnecer. Mas o que acontece? As pessoas não estão prestando atenção que está sendo tudo feito um teatro, está sendo feito um cenário
para que as pessoas mesmo falam, viu? Deus ele é ruim, Deus está destruindo. Foi tudo montado, descobriram que foram foi de propósito que fizeram o que aconteceu, mas por quê? Para falarem, olha, viu, Deus é ruim. E as pessoas não estão percebendo. Deus é justo. Se está pegando o fogo, não está, ele está no controle. Ele sabe. Mas que a gente está vendo nos dias de hoje, guerra, violência, incêndio, a água, que nem aconteceu, né, lá em Balneário de Camboriú, isso não chega nem perto o que é a verdadeira ira de Deus quando se manifestar, né, pastor Jefferson? A ira de Deus, ela inicia assim que a igreja for arrebatada, né? Agora, a espada de Deus, né? Espada lembra juízo, né? E você vai ver que ela está reluzente no contexto espiritual. Os anjos do Senhor fazem guerra, né, a favor do reino contra as hostes do inimigo, né? Quando Deus tratava com o inimigo do povo de Deus, ele vai dizendo nos profetas que a espada está sacalada, ou seja, ela está lustrada, ela está polida para a matança, né? Então, nós vivemos a terra mostrando os indícios do juízo. É claro que ela está preparada para o fogo, né? Para o fogo. Sodoma e Gomorra sucumbiram diante do fogo de Deus e são apenas uma mostra, né, para a impiedade deste século do que Deus vai fazer ainda. Mas é do céu que se manifesta a ira de Deus, né? Então, eu vejo até alguns pastores da internet, né, falando sobre Terceira Guerra Mundial, e tem um pastor específico que aborda muito esse tema, claro, não vou falar o nome aqui, né, mas ele fala chamando muita atenção em seus destaques precisamos orar porque uma terceira guerra mundial seria capaz de destruir o mundo 78 vezes, né? E então admira esse pastor que fala do Apocalipse não conhecer profundamente o Apocalipse e entender que é do céu que se manifesta a ira de Deus. Então não vai ter uma terceira guerra mundial, né? Porque senão anularia a própria Escritura. Como que aconteceria Apocalipse com o homem destruindo o planeta com uma potência nuclear que destrói o planeta 78 vezes, né? Então, as pessoas querem chamar atenção com o Apocalipse, mas estão fora do contexto, né, da profecia, né? Então, para chamar mais atenção para a visualização, para fazer aquele show, pegar o povo incauto que não conhece Apocalipse, que não estuda profundamente a palavra de Deus, e também para impor um terror, né? Impor um terror, e daí ele faz aquela cara de angustiado e de quebrantado, né? Precisamos orar, Não, você precisa se preparar para a volta, para o arrebatamento de Cristo. Porque se você ficar com medo de uma terceira guerra, primeiro que ela não vai vir a justiça e o juízo de Deus sobre a terra, após o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada sim. Não tem essa historinha da carochinha de que a igreja vai participar da grande tribulação. Isso é para pessoas que não conseguem entrar dentro do espírito da profecia, que desde o Gênesis já aponta que a igreja será poupada. Pegando só um exemplo de Gênesis, como assim, pastor? Em Gênesis você vai me dar uma referência de que a igreja vai ser poupada? Sim, na pessoa de José do Egito, o tipo mais perfeito de Cristo, né? Ele teve, os irmãos conhecem, o sonho das vacas gordas e das vacas magras. 7 anos de vacas gordas, prosperidade, armazenagem de alimentos e provisão, né? E 7 anos de vacas magras, fome na terra. Quando cessa os 7 anos de prosperidade, José tem todo o mantimento, né? Ele recebe uma noiva no palácio.
justamente no final dos 7 anos de prosperidade. Aí começam os 7 anos de angústia, de fome, né? E José é o tipo mais perfeito de Cristo. Ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele virou rei, né? Assim como Jesus é rei. Então, José, como o tipo mais perfeito de Cristo no Antigo Testamento, já aponta que ele recebeu uma noiva no palácio e não na terra passando fome. Onde já se viu o crente ter uma esperança de que porque houve mártires na história da igreja, nós não somos melhores que os mártires, né? E por isso nós temos que sofrer. Eu ouvi de um irmão dizendo que a igreja precisa ser provada. Não precisa ser provada. A igreja não precisa ser provada, ela já foi julgada na cruz do Calvário. Então, a pessoa que diz que a igreja vai ser provada, ela nunca passou pelo Calvário. Ela nunca entendeu o Calvário como a maior revelação do amor de Deus, né? Falta o discernimento do que foi o Calvário para esses crentes que acham que vão passar pela grande tribulação e que Deus vai proteger eles. Olha, se você estiver na grande tribulação, é porque você tinha a veste manchada, meu irmão. Só por isso que você vai estar na grande tribulação. Tuas vestes estavam manchadas, o noivo veio e você não subiu. Agora, se você não tiver conhecimento nesse período de 7 anos de tribulação, você vai sim se entregar ao anticristo e você não vai ter força para amar a Deus e a ponto de dar a tua vida. Então, a importância do poder do evangelho, de entender que Deus também, depois desse tempo da graça, vem a ira do Cordeiro, é fundamental. É questão de vida e morte eterna. Sem dúvida, pastor. O pastor falou uma coisa que ultimamente isso tem falado muito no meu coração, pastor Jefferson. Eu vejo algumas coisas, como o irmão acabou de falar, né? Que a igreja não vai passar pela tribulação. Agora, pensamos bem aqui, né, meu caro amigo, meu querido irmão, meu amigo ouvinte, nós estamos falando de cristão realmente convertido. É cristão, é aquele que vai no templo. Não estou falando que vai na igreja, a igreja é a pessoa, né, pastor Jefferson? E Deus não habita em templos feitos por homens. Nós já falamos isso em lives anteriores. Ele vai no local onde o corpo de Cristo está ali para cultuá-lo com temor, com temor. Deus procura até hoje adoradores que o busquem em espírito e em verdade. Não é o culto que nós estamos vivenciando nos tempos de hoje. Então, quando fala que a igreja não passará pela tribulação, nós estamos falando daquele ser, a igreja, que tem uma vida humilde na presença de Deus, faz a vontade de Deus, se preocupa com as almas perdidas, se preocupa em alegrá-lo em vida aos olhos do Senhor Deus e tem um testemunho forte. Realmente, esse não passará. Agora, infelizmente, meus queridos, tem muitas pessoas que estão indo em templos e não são pessoas convertidas. Pasme, pastor, pasme, o senhor, que eu vivenciei esses dias atrás, no culto, o pastor pregando, e ele comentou que as igrejas, muitas igrejas hoje tem mais pessoas, tem pessoas perdidas, inclusive aqui. Quando ele falou aquilo, acredite, pastor, pasme, teve risos, coisa que era para chorar, coisa que era para baixar a cabeça e começar a rever os conceitos. Falar, meu Deus, é sério isso? É sério? O senhor acredita, pastor? Esse é o tipo de senso comum que nós estamos vendo hoje. Parece que é uma brincadeira aí no tempo. A pessoa não está vendo que é um cenário de guerra. A pessoa não sabe que em volta de nós, agora mesmo, pastor, em volta de nós está tendo guerra celestial, porque nós estamos falando de Cristo, mas Jesus é maior, o sangue de Jesus é maior que tudo, né, pastor? E as pessoas não têm a consciência que nós estamos na arena de Roma, pastor. As pessoas não têm essa ideia, pensam que vida de cristão é brincadeira, e ir em algum lugar social é para dar risada, mas muito menos chorar, pedir perdão e rever o que ele é, um miserável pecador, pastor Jefferson.
dúvida, Ariel. É um momento, não é um momento é, não me entendam mal, os amados, mas não é momento de estar rindo na igreja, né? É momento de como diz a profecia, né? Chore o ministro entre o alpendre e o altar. O alpendre era aquele local de preparação do sacerdote, né? E antes de chegar do altar, né? Eu vejo muitos sacerdotes dando risada, fazendo piadinha, né? E achando que está num lugar comum. Você está entre a tua preparação e a entrega da palavra. E a palavra de Deus vai dizer: chorem ministros entre o alpendre e o altar, e clamem: poupa o teu povo. Esses pastores que estão dando risada, eles não vão ter que responder só por si mesmos, eles vão ter que responder pelo rebanho que lhes foi dado, né? Porque eles querem ser muito engraçadinhos, né? Eles querem atrair com palavrinhas, né? Tem um que vai dizer aqui sempre uma palavra amiga. Que palavra amiga, meu amigo? Que palavra amiga? É a palavra de Deus que corta dos dois lados, a espada de dois gumes. Não é para agradar ninguém, não. É para aquilo que eu sempre digo: o pecador não pode se sentir bem na casa do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Ou das duas, uma, ou ele cede a graça de Deus e se entrega ao Senhor Jesus Cristo, ou ele se arranca e nunca mais entra naquele lugar. É verdade, isso é na verdade nua e crua, né? Mas o que eles querem hoje, os pastores risadinhas? Eles querem agradar gregos e troianos por causa do vil metal, né? Então eles querem ser simpáticos, eles querem dizer: não, aqui sempre uma palavra amiga, né? O evangelho do poder de Deus não é uma palavra amiga, não, para massagear a ego. É a verdade que vai te refletir. Você vai estar dentro ou fora dela, né? E daí a tua escolha, e daí a tua decisão, e daí a tua eternidade dentro desse contexto. Sem dúvida, pastor. Só para ilustrar o que o pastor está comentando, não existe você ficar em cima do muro. Aqui está o muro. Não existe você ficar em cima do muro. Tem para ilustrar, de um lado estavam os anjos e do outro lado estavam os demônios. E a pessoa em cima do muro. E o anjo fala, e os anjos de Deus: vem para cá, se arrependa, vem para cá, vem para o nosso lado. E os demais do outro lado, os demônios olhando. E a pessoa não percebeu e nem entendeu. Mas calma lá, por que os anjos estão pedindo e os outros lá estão que estão encarando? Até que ele questionou: por que vocês não estão pedindo para ir para o lado de vocês? Até que eles responderam: não se preocupe, meu querido. O muro já é nosso. Então você tem que decidir abrir seus olhos, colocar seu rosto perante a palavra de Deus, se ajoelhar, colocar o nosso rosto no pó. Nós não somos santos, não queremos dar um de melhor aqui, pelo amor de Deus, nós somos miseráveis, pecadores. Tem hora que a gente não se sente mal, né, pastor Jefferson, quando a gente vê o que Cristo fez por nós, tão miseráveis nós somos, mas graças a Deus pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, e isso é uma promessa dele. Mas a finalidade do evangelho é trazer vida e esperança. Jesus é a vida, nele podemos apostar nossa esperança, a palavra de Deus que nos enche de alegria e confiança, né, pastor? E como as pessoas de hoje têm trocado essa tão graça pelo mundo que nós estamos vivendo hoje, pastor Jefferson? Uma vida sem compromisso com a santidade, né, Ari? Por que não acontecem milagres? Porque falta santidade. O poder que opera na igreja é o poder da santidade, né? O poder no altar é o poder de mãos santas, né? De altar em chamas, né? De poder, né? Tudo que tocasse ao altar era santo, tinha que ser santificado, né? Então, hoje, pastores que vivem à la vontade, que não têm nenhum compromisso com a palavra, que não sabem mais agradar a Deus, que não sabem os princípios da sã doutrina mais, porque o povo também coopera com isso, porque se cercam de mestres segundo a sua cobiça, né? Então, nós estamos vivendo um evangelho da prosperidade, o evangelho fast food, né? Tem que ser rápido, tem que ser uma comida rápida, tem que ser algo pronto para a minha necessidade, tem que ter uma resposta rápida, não há mais quebrantamento, não há mais lágrimas, não há mais jejum e oração,
não há mais buscar a face de Deus, não há santificação, né? Não há a ministração dessa doutrina, que se constitui no grande desafio hoje para um pastor que queira ser fiel aos princípios do Evangelho. Ele precisa se deter na sã doutrina, que tem um termo de cura, de profilaxia. A palavra sã vai trazer esse sentido. Profilaxia, ou seja, cura. E o povo precisa ser curado. Ou se ministra ainda há tempo a palavra, essa doutrina da palavra de Deus, ou essa geração vai perecer, Ariels, porque elas estão desprezando o conhecimento. E quem despreza o conhecimento, né, Deus vai dizer, o meu povo perece porque falta-lhes conhecimento, e temor de Deus, né? Então, é muito sério, nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos comungar da palavra, nós precisamos entrar de novo na santidade ao Senhor, que era aquilo que estava na estola sacerdotal, né? Na testa do sacerdote, santidade ao Senhor. Né? Os sentidos do sacerdote eram ungidos, eram tocados pelo sangue, na orelha, no seu ouvido, no pé. As vestes tinham que ser específicas por causa do poder da santidade. Né? Hoje nós temos que entrar com ousadia no Santo dos Santos, sabendo exatamente que o sangue de Jesus nos dá esse acesso. Né? É na ceia do Senhor que nós lembramos a morte de Cristo, anunciamos a sua vinda, né? E dentro dessa ceia do amor, da festa do amor, que é a Santa Ceia, nós não julgamos a nós mesmos. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, qual é a tendência humana? É absolver. Muitas pessoas estão se absolvendo pelo seu próprio julgamento, mas o crente, o cristão, ele coloca tudo na mão do Senhor, ele pede perdão, ele confia na graça e no perdão de Cristo, e é Cristo que julga e absolve esse cristão, que vem para a proteção do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então, hoje já não há perdão de pecados, porque o povo não pede perdão. Por que não pede perdão? Porque ele acha que não pecou. Né? E ele vai continuar cantando, que bom seria se Jesus voltasse agora, mas ele está em perdição. Verdade, pastor. E está esperando nas grandes promessas, pastor. É isso que nenhum amado irmão comentou, né? O que se prega hoje? As grandes promessas. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Continue na caminhada firme. Meu querido, a gente já falou isso nas lives anteriores. Teve um tema que nós já falou, vocês vão encontrar isso no canal do pastor Jefferson Renato Ribeiro, canal do YouTube, Jefferson Renato Ribeiro, que tem um tema que diz o seguinte: conhecer o caminho é diferente do que percorrer pelo caminho. O melhor de Deus na sua vida já veio, foi o Filho dele. E é por isso que você está vivo, é por isso que você tem oportunidade de ter uma vida consagrada na presença de Deus, de segui-lo com todo o coração e amor. Mas tem pessoas que servem a Deus, pensam que conseguem enganar Deus porque esperam algo em troca, e tem pessoas, pastor Jefferson, que cultuam a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Acredite, pastor, tem medo de ir para o inferno. Estão perdendo tempo, porque vão. Se é essa a sua motivação, tenha certeza que você não conhece o verdadeiro amor de Cristo. Você não nasceu de novo. O que o Evangelho promete? O Evangelho promete libertação. Cristo veio não apenas para perdoar nossos pecados, mas para nos libertar deles. Na cruz, ele quebrou o poder do domínio do pecado sobre nós, porque o Espírito Santo vive dentro de você. Você tem capacidade hoje de dizer não para pecar e sim para a justiça com Deus, né, pastor Jefferson? Sim, uma vida com Deus é o lema a ser vivido. Tenha uma vida com Deus. Você pode estar desgostoso com alguns escândalos no meio evangélico, você pode estar achando que todo pastor é corrupto, você pode estar pensando não vale a pena estar em nenhuma igreja, só vejo escândalos à direita, à esquerda, mas tudo isso você precisa entender algo do evangelho. Cristo expôs todas as fases do cristianismo, ele vai expor que o semeador saiu a semear e não voltou. Isso está falando da igreja apostólica. Depois ele vai dizer na parábola do joio e do trigo que o inimigo semeou no meio do povo de Deus o joio, seus filhos, os filhos do maligno. Então, os filhos do maligno estão no meio
da igreja, sim. Dentro de muitas igrejas tem filhos do maligno, é o joio. E daí você vai lembrar, se você não sabe, que os servos daquele senhor perguntaram: quer que nós cortemos pela raiz para que não cresça? E o Senhor da Seara, Jesus Cristo, disse não, porque pode ser que na fase do crescimento você arranque também, né, o trigo. Deixe eles crescer juntos. Então nós vamos crescer juntos com o joio. E o cristão que alcança a maturidade, ele vai entender isso, né? Que o joio vai estar dentro, mas ele precisa ser o contraste. Ele precisa ser o diferencial, porque, como pastor, eu não me preocupo aí em converter ninguém. Eu não me preocupo em converter ninguém. O crescimento vem de Deus. Agora, o que eu me preocupo? Em pregar. Em pregar, sim. Né? Em pregar a semente pura da palavra de Deus, porque você vai ver Deus falando aos profetas, quer ouçam, quer deixem de ouvir, não importa, conquanto que você pregue. Porque o que Deus quer? Deus quer que o coração seja manifestado através da palavra. Então, muita gente está manifestando o coração diante de Deus por uma grande nuvem de testemunhas, e isso vai ser usado no julgamento final, né, da sua reação mediante a palavra, agora mesmo. Né? Nós estamos pregando a palavra, as pessoas estão discernindo se nós falamos a verdade ou se nós mentimos, mas como nós falamos a verdade, o seu espírito está sendo impactado, por mais que alguém possa pensar, não, isso não é a verdade, ele vai lutar contra a verdade a partir de então. E ele não vai ter paz, ele não vai ter sossego, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, você tem que entender o crescimento do reino de Deus. E, num dado momento, também Jesus falou que é como um grão de mostarda, esta semente tão pequena, né, que vira uma árvore frondosa e que daí as aves de rapina vêm e se aninham nos seus galhos. Assim foi o cristianismo também. Ele cresceu e as aves, né, de rapina, né, os filhos do maligno também se aninharam nesta grande árvore do cristianismo, né, com o crescimento dele, quando a igreja apóstata toma conta, né, da bandeira do cristianismo, né, a mulher, né, dita em Apocalipse, que representa o cristianismo apóstata, os irmãos sabem de quem eu estou falando, né? Então, você vai ver, então, essa situação do reino de Deus sempre em meio a tentativas do maligno dentro da igreja, né? Tem igreja templo físico, né? Então, se apoderando da bandeira do cristianismo, né? Se fazendo, querendo se fazer cristão, né? Então, dentro de todo esse contraste, em todas as eras, você vai ver pelas parábolas, as parábolas da pérola, quando se descobre a verdade, né? Do grande tesouro, né? O tempo da reforma, o movimento missionário, né, até chegar nessa era final que é da rede. Né? A parábola da rede, Deus está já separando os seus para pôr no seu celeiro. Deus já está como que de olho nos que são seus, porque tem um selo que permanece até hoje, Deus conhece os que são seus. Né? Então é por isso que nós precisamos viver sim pela fé, o justo viverá pela fé, entendendo o contexto, né? E não deixando se abalar por escândalos, porque se você olhar para as parábolas, né? A apostasia entrou há muito tempo, né? No terceiro século, a apostasia entrou com a bandeira do cristianismo. O cristianismo já existia há 300 anos, quando a igreja oficial que se diz hoje igreja oficial, tomou a bandeira do verdadeiro cristianismo, né? Mas a parábola da pérola, a parábola do tesouro, o movimento da reforma, o movimento missionário, retomou o valor do cristianismo, né? E Deus conhece quem é quem. E agora, quem é quem já está diante de Deus. E uns vão para a rede de Deus, para o celeiro, e outros vão ser amarrados e jogados no fogo eterno. Sem dúvida, pastor. Sem dúvida. O que Jesus disse sobre pregar o evangelho, né, pastor? Ide por todo mundo, proclamar o evangelho a toda criatura. Somos todos convidados a evangelizar a partir de Jesus Cristo na força do Espírito Santo, como a igreja discipula, missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela palavra de Deus. Como o amado irmão pastor Jefferson comentou, não se preocupa
em convencer o pecador, mas sim a qualidade da pregação e a palavra de Deus. Porque quem convence, meu querido amigo, é o Espírito Santo de Deus. A gente tem que ser usado para que ele venha fazer a obra. E é outra, claro, que Deus não vai usar qualquer vaso. Não vai usar um vaso quebrado. Tem que ser um vaso consagrado. Um vaso santificado, que tem amor às almas perdidas e muito mais à obra de Deus. Quem convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando você fala assim, eu não quero pregar porque eu não sei, eu não quero convencer, eu não sei convencer. Não, você tem que falar. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Qual é a principal mensagem do Evangelho de Cristo? Amar a Deus e ao próximo. Como tem pessoas que frequentam a igreja, falam que amam a Deus, mas não amam o seu irmão. Então, tem que rever os conceitos, né, pastor Jefferson? Qual é o ponto central do Evangelho? O ponto central do Evangelho e do cristianismo é a ressurreição de Jesus Cristo. Se não fosse a ressurreição dele, nós não estaríamos aqui essa noite. Qual a mensagem central do Evangelho? O Evangelho tem a pretensão de mostrar que na totalidade da vida de Jesus que encontramos salvação. Como posso viver no Evangelho? Colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina na Bíblia. E com certeza, né, pastor? Fazer com todo amor, né, pastor Jefferson? Sem dúvida, Ari, a verdade de Deus, né? O seu filho, né? A grande notícia foi o seu filho, né? Que foi entregue, foi dado por nós, né? Não se muda essa verdade, né? Em meio a tantos escândalos, permanece, você não pode anular essa verdade, porque Jesus Cristo veio para morrer, para sofrer em nosso lugar, para morrer na cruz do Calvário. Então, todos os escândalos não anulam o poder do Evangelho, não anulam, mas é para contrastar, é para pôr em contraste os que são de Deus e os que não são. Deus até permite esse contraste, né? Vós sois a luz do mundo, o sal da terra, né? Não vamos esquecer disso, né? Os princípios do cidadão do reino no sermão do monte foram bem explanados, as bem-aventuranças, né? Vós sois a luz do mundo, o sal da terra, né? Então, a oração modelo, né? Então, ali Jesus expôs todas as situações do cidadão do reino. Então, nós precisamos ter consciência do que é o evangelho de poder, saber que o que de Deus se pode conhecer está revelado na sua palavra. A palavra de Deus é a maior revelação, que ela aponta para Jesus Cristo, para os evangelhos, para aquilo que foi escrito outrora, para a semente da mulher, todo o caminho da semente da mulher, né? Todo o rio inspirador das Sagradas Escrituras está na palavra de Deus, e a maior revelação foi, como diz o escritor aos Hebreus, havendo Deus falado outrora pelos pais aos profetas, e pelos profetas, agora nos falou pelo Filho. O Filho é a imagem perfeita de Deus, aquele que ele constituiu, né? Aquele que tem nas mãos todo o poder. Ele vai dizer, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Tudo está na mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós entendemos que há uma ira que vai começar, mas entendemos que devemos viver por fé, em não se impressionar com as más notícias. O justo viverá pela fé. Nós devemos não esquecer jamais que o Evangelho é poder de Deus, os sinais seguirão os que creem. Nós não podemos ser incrédulos, porque Jesus pode lançar no teu rosto, meu prezado irmão, a sua incredulidade. Não seja incrédulo como Tomé, né, que Jesus teve que mostrar as mãos, olha aqui minhas mãos. Né? Então, as pessoas hoje estão esquecendo da cruz, estão se tornando incrédulas do poder de Deus, estão se tornando descrentes dos sinais, né? E precisamos fazer tudo isso, né? Manter a verdade de Deus pelo Evangelho, pela palavra, pela sã doutrina, e dando glória a Deus, porque esse é o objetivo da nossa vida, Arielson. Nós temos que dar glória a Deus. Aquele que não dá glória a Deus vai morrer, Arielson. Verdade, pastor. Sem dúvida, infelizmente. Meu querido amigo, meu querido irmão, ouvinte, nosso desejo é que essa palavra falada aqui venha encontrar glória no seu coração. Que o verdadeiro evangelho de Cristo venha fazer morada. Que você olhe para a sua vida e você vê que realmente a humanidade, o ser humano é pecador, é miserável, sem Cristo não é nada. E ele veio, morreu
Ele nasceu, viveu e morreu, e ressuscitou. E um dia virá buscar a sua igreja, a verdadeira igreja, aquela igreja que fez a sua vontade com amor e temor. E o nosso desejo é que essa palavra venha encontrar guarida no seu coração, que venha te transformar, venha rever seus conceitos. O mundo aqui tudo passa, passa. Às vezes a pessoa pensa, mas quando Jesus vai voltar? Será que vai demorar? Pode acontecer de você e antes. A eternidade está ao passo de nós. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a uns dias, mas mais real que a própria morte é a volta de Cristo na eternidade. Então nós gostaríamos que você pensasse e refletisse nisso e que a mensagem do Evangelho, Jesus Cristo, venha entrar e fazer guarida em seu coração e que você venha a ser uma bênção. Pastor Jefferson, foi maravilhoso. Muito obrigado, irmão, pelo seu tempo. É muito abençoador conversar com o senhor, falando das coisas celestiais, da palavra de Deus. E não dá para acreditar que passou a semana e chegou nessa live e voou de novo, pastor Jefferson. O tempo voa ou nós voamos, né? Mas graças a Deus é um prazer estar sempre na sexta-feira com o amado, né? E agradecendo a Deus pelo privilégio de poder nesse diálogo, né? Na página Duálogos tem o sentido de que o testemunho de dois é válido. A Bíblia vai dizer isso. O testemunho de dois é válido perante Deus. Por isso, dual, dois, e logos, o verbo, a palavra. Então, é sempre uma alegria poder compartilhar o amor de Deus, né, que é derramado em nossos corações, ao seu coração, meu prezado, e que Deus te abençoe, te ilumine, irmão Ari, sempre, né, e que possamos sempre estar com a palavra de Deus e repartindo o pouco que temos com milhares de pessoas. Esse é o nosso objetivo. Sem dúvida, pastor. Meu querido amigo, meu querido irmão ouvinte, foi um prazer ter você aqui, que vocês que estão online. Deus abençoe. E coloque uma coisa na mente de vocês. O maior milagre hoje é render aos pés de Jesus. É como o pastor Jefferson fala, está no maior, é o lugar mais alto do mundo, né, pastor? É nos pés de Cristo. Esse é o maior milagre hoje. Pastor, um grande abraço, irmão. Deus continue abençoando o seu ministério. Lembrando, né, pastor, estejam seguindo no canal do YouTube, Jefferson Renato Ribeiro. Tem muita live anterior lá que é uma benção. Essa live também irá para lá. E logo, logo, essa live também estará aqui no Duologos. Estejam curtindo a página, estejam indicando. Vocês também estarão nos ajudando a ser bênção e vocês também estarão sendo bênção na presença de Deus. Até em breve, pastor. Grande abraço e até a próxima. Grande abraço, Deus abençoe a todos e viva Cristo em nossos corações. Viva Cristo, pastor.